Vamos começar trazendo conceitos, tá certo? O que são esteroides androgênicos anabolizantes e como eles são classificados? Então, eles são, como o nome já diz, um esteroide, né? E que vai agir no receptor androgênico. E ao agir no receptor androgênico, ele vai ter dois tipos de função. Uma função androgênica, que é aquela função geralmente em tecidos relacionados aos caracteres sexuais masculinos. Então, ele vai agir ali no testículo, vai ter ação no crescimento de pelos, enfim, essas características que a gente conhece da ação da testosterona ali durante a puberdade, da questão reprodutiva. Já o efeito anabolizante, que é o efeito que quem usa de forma abusiva está buscando, é justamente o efeito geralmente muscular, né? O efeito anabólico. Então, vai ganhar tecido, para ganhar tecido muscular. Começou-se o uso, provavelmente, mais entre atletas, né? Porque queriam melhorar a performance, mas a gente sabe hoje em dia que a galera, a maioria que usa, é por questões estéticas. É questão de atingir aquele corpo, entre aspas, ideal. Então, tem até estudos já que mostram isso, né? A mínima percentagem que usa realmente para melhorar a performance no esporte, a maioria usa realmente por uma questão só de corpo, de estética. Até porque hoje em dia, com o sistema de antidoping, né, a pessoa acaba diminuindo muito essa questão de uso de anabolizante e acaba que você tem métodos muito sensíveis de detectar o uso, né? Então o pessoal não tem usado tanto com essa finalidade esportiva, excetuando-se aquelas modalidades onde não tem antidoping, né? A gente sabe, por exemplo, fisiculturismo, alguns campeonatos, algumas situações ali, eles não têm esse tipo de teste e o pessoal usa muito indiscriminadamente, né? E aí, eles vão usar, assim, são diferentes tipos de esteroides anabolizantes que se encontram. Daí eles podem ser divididos assim, de uma forma didática em 3 grandes grupos, né? Então, tem aqueles ésteres de testosterona, né? E nesse grupo estão aqueles que a gente utiliza na prática clínica para repor no paciente hipogonádico, né? Que seria realmente a principal utilidade no uso médico dessas medicações. Então, seria o cipionato, o propionato, né? E outros ésteres da própria testosterona. Isso. Existem também os derivados de nortestosterona, que é uma modificação aí que faz no anel. A nortestosterona é uma testosterona com modificação no anel, e aí existem também os ésteres dessas nortestosterona. A nandrolona, eu acho que deve ser talvez a mais famosa. Né? E existe aqueles que geralmente são mais usados por via oral, que são os 17 alquilados, né? Então, a alquilação do carbono 17, e que essa alquilação ela torna aquele esteroide resistente ao metabolismo hepático. Então, a pessoa ingere por via oral, ele passa pelo fígado sem ser metabolizado para ter o efeito sistêmico. Só que, ao passar pelo fígado, ele deixa o estrago. Né? Que é a hepatotoxicidade, né? O principal efeito adverso associado a essas medicações. E aí entra, por exemplo, a oxandrolona. Isso. Que a oxandrolona tem as suas utilidades na prática clínica. Por exemplo, na endócrino, o pessoal da endopédia usa, às vezes, no paciente com Turner, mas é usado de forma transitória, numa dose tal, com acompanhamento, enfim, não da forma como a gente vê sendo utilizada por aí. E tem que ter muito cuidado. Assim, eu costumo dizer que eu nunca vou decorar isso tanto, que toda vez que alguém fala de uma nova esteroide, aparece um nome novo, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Né? Sempre tem um novo. Sim. Né? Parece que eles estão o tempo todo inventando algo. E a gente tem que lembrar também de onde vem esses... Porque um residente até me perguntou uma vez, e de onde vem? Se ninguém usa para prática clínica, por que existe? Vem da clandestinidade. Né? Então, muitas dessas substâncias, elas são ou elas são falsificadas, e aí você já tem que ter cuidado com a impureza que pode ter ali. Isso pode trazer riscos que a gente nem imagina, né, que pode acontecer. E laboratórios clandestinos, laboratórios que não são regulamentados, que não tem nenhum tipo de padronização, mas que existem exatamente para produzir essas substâncias. Fora o tráfico. Né? Quando a gente está falando de esteroide anabolizante, a gente está falando em tráfico de droga também. Então, vem muitas vezes trazido de países, por exemplo, Paquistão, Índia, são países que não têm regulamentação, que se pode se produzir esteroide anabolizante. E o pessoal trafica desses países para países como o Brasil, em que é proibido. Então, quem usa, quem porta, está cometendo um crime, né? E está alimentando o tráfico de drogas também, porque tem toda uma máfia aí em volta, toda uma questão aí criminosa, né? Assim, a gente tem que pensar de onde isso vem justamente dessa ideia de que você vai fazer modificações químicas na molécula da testosterona e o pessoal
advoga que você aumentaria o efeito anabolizante e reduziria o efeito androgênico, mas a gente tem que falar que essas consequências de uso de longo prazo vão ser comuns de toda forma, né? Porque vai funcionar, no fim das contas, como no receptor de testosterona. Então, vai ter a consequência fisiológica da coisa, né? Então, a gente, como endocrinologista, como o Ícaro falou que boa parte dessas complicações cai para a gente, eu digo que praticamente 100% das complicações caem para a gente, porque como o Eric falou, assim, a gente vai... Quais são dessas drogas que caem, que a gente usa? São esses derivados de testosterona que a gente usa para tentar recuperar eixo, que a gente usa para tentar tratar a consequência de um hipogonadismo hipogonadotrófico em consequência do abuso. Então, assim, esses derivados de testosterona, eles também não passam por esse crivo de estudo científico controlado. Então, você tem um quê de loteria aí na história. Sim, é completamente imprevisível os resultados. Fora que eles não são usados assim... Por exemplo, o próprio cipionato de testosterona, que existe estudo clínico com ele, a gente tem uma aplicação prática. Mas ele não é usado da forma como foi mostrado de segurança. Isso. Tem aí vários ciclos que utilizam uma frequência muito maior. O paciente fica com níveis suprafisiológicos de testosterona, e aí a gente sabe que tudo em excesso vai ser danoso. Né? Então, são resultados completamente imprevisíveis. Fora que não é só muitas vezes não é só aquele esteroide único, é aquele esteroide único associado a uma série de outras medicações, de outros hormônios, de outras substâncias ditas naturais, cujo resultado dessa associação não dá para prever. Isso. Então, eu não sei o que vai acontecer ali em termos de risco para aquele indivíduo. Exatamente. E para quem está escutando a gente que não é especialista, a ideia de anabolismo, para você usar essa droga como anabolizante, ela precisa estar em níveis suprafisiológicos, né? Então, assim, normalmente não adianta você deixar ele num valor normal. Então, assim, se você usa como anabolizante a testosterona dentro da faixa entre 200 e pouco, 800, que é os limites da normalidade que a gente vê, não vai ter consequências anabólicas. Falando em homem, né? Isso, em homem. Óbvio, foi mal. Assim, se for mulher, aí vai ser muito... Então, assim, para ter fins anabólicos, você vai usar doses muito maiores e as consequências vão ser piores. Isso. E aí, Ícaro, só para lembrar que existem outras substâncias. A gente falou dessas, mas, por exemplo, tem agora, o pessoal está usando SARM. Ostarine. O Ostarine tem outros, mas acho que no Brasil é o que o pessoal está mais utilizando. E que o pessoal atleta tem utilizado porque ele não está lá na lista de avaliação. Então, meio que eles... Né, é uma forma de burlar o sistema antidoping. Mas acaba que tem metabólito e ele tem como detectar também, né? Teve o teste. Sim. O pessoal que acaba sendo pego também. E aí, é outra substância aí que utiliza que, assim, não tem utilidade na prática clínica. A gente não sabe o que pode acontecer de efeitos deletérios. E aí o pessoal usa como se não fosse hormônio. Não é um hormônio. Ele só se liga mas ele liga-se ao receptor do hormônio e age como hormônio. Então, não caia nessa, não. O que importa não é o que está ligando. O que importa é que ao ligar vai fazer o efeito. Né? Então, exato. O efeito final, né? E olha que ainda tem outros, lembrei agora também, que tem uns que... Porque muitas dessas substâncias, em algum momento, já teve alguma hipótese de que poderia ser útil na prática clínica de alguma forma. E depois viu-se que não, deixou-se para lá. Né? Mas tem, por exemplo... o uso de substâncias veterinárias, que tem zero aplicação no ser humano, que nunca foi estudado no ser humano, como a trembolona, por exemplo. A trembolona é de uso animal e que é utilizado aí também como um anabolizante. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.